Senhoras e senhores, dando continuidade às apresentações do painel 1, avaliação e gestão dos riscos de feminicídio, passaremos ao tema violência doméstica e seu impacto no mercado de trabalho e na produtividade das mulheres, em que compõe a mesa, como coordenador, Sua Excelência o senhor Juiz Auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Rodrigo Capês, e como painelista, o professor titular da Universidade Federal do Ceará, Dr. José Raimundo Carvalho. Tem a palavra o doutor Rodrigo Capês. Muito bom dia a todos. É uma honra recebê-los. Em nome do ministro Toffoli, eu reitero os agradecimentos pela vinda e o comparecimento de todos, em especial agora pela vinda do professor José Raimundo. Eu gostaria apenas de aproveitar para fazer alguns registros. O enfrentamento à violência doméstica sempre foi uma das prioridades da gestão do ministro Dias Toffoli. E esta resolução 284, ela começou, a sua concepção começou a ser gestada o ano passado. Em novembro, eu estive no Fonavide, em Recife, para fazer uma exposição a respeito da experiência de Portugal, da experiência que estava sendo gestada também no Conselho Nacional do Ministério Público, porque a nossa ideia era caminharmos juntos, todos juntos, na edição de uma resolução conjunta que instituísse este formulário. Mas, no âmbito do CNJ, a primeira reunião do grupo de trabalho aconteceu no dia 12 de fevereiro deste ano. E no começo de junho foi editada a resolução, ou seja, em menos de 4 meses esta resolução foi editada, graças a um esforço conjunto. E aqui não há como se deixar de reconhecer a liderança do ministro Schietti, presidindo o grupo de trabalho, a liderança da doutora Daldice como coordenadora do grupo de trabalho e, principalmente, os juízes que representavam o Fonavide. Aliás, eles eram maioria no grupo, eles não disseram. De 9 integrantes, 5 eram do Fonavide. E a grande preocupação do grupo de trabalho, ou na realidade do próprio CNJ, como sempre enfatizou a conselheira Daldice, era dar legitimidade a este formulário. Legitimidade para os seus destinatários finais, que são vocês, juízes que o aplicarão. Este formulário, evidentemente, ele é um ponto de partida, ele não é um ponto de chegada. Temos agora, então, uma tarefa hercúlea a fazer com que ele se torne cada vez mais realidade. Em minha concepção, este formulário também tem uma vantagem. Ele deve servir de guia, ele deve servir de roteiro para a própria autoridade policial, para ele minudenciar, para ele recolher mais informações a partir das próprias perguntas que constam desse formulário. Já houve agressões anteriores? Então, minudencie que agressões foram essas, quais sua natureza, quando aconteceram. Quanto mais informações forem recolhidas, mais substanciosa poderá ser a decisão judicial que vá se amparar neste formulário. Tivemos também grandes discussões, isso já foi colocado aqui, mas apenas mais um registro, a respeito da quantificação ou não do risco no formulário. Em Portugal, esta é a experiência, o profissional que o aplica faz uma tabulação, ele, a partir de uma grelha, ele quantifica o grau de risco a que se encontra exposta a vítima, e o profissional que o aplica também, numa análise clínica, pode alterar esta quantificação. Apesar de esta quantificação dar um risco baixo, médio ou elevado, o profissional, recolhendo mais informações, entrevistando a vítima, pode alterar esta quantificação. E graças à sensibilização dos juízes do Fonavide, e eles foram muito importantes nessa seara, juntamente com a doutora Marcela, que também prestou uma valorosa contribuição para o grupo de trabalho, chegou-se à conclusão de que quantificação de risco deve ser uma tarefa eminentemente jurisdicional. Saber o grau de risco a que se encontra exposta a vítima é uma responsabilidade do juiz. Até porque, se o profissional que eventualmente aplicar o formulário e fizer a quantificação não estiver devidamente capacitado
ou pior, se pode haver até uma identificação com a situação que possa levar a uma distorção da identificação do grau de risco a que se encontra exposta a vítima. Pode haver um viés na aplicação eventual, na quantificação do risco. Então, muito mais seguro que esta tarefa fique reservada eminentemente à função jurisdicional. Este formulário também tem um mérito, né, ou pelo menos se predispõe a isso. Nós sabemos que a taxa de esclarecimento de homicídios em geral no Brasil se situa entre 5% e 8%. Então, de cada 100 pessoas mortas, apenas 5 a 8 terão a sua autoria esclarecida. Já no feminicídio, esta proporção se inverte, né? O feminicídio é um crime de difícil prevenção, mas de fácil elucidação. Mais de 90% costumam ser esclarecidos, ter a sua autoria esclarecida. Por quê? Muitas vezes o próprio autor do feminicídio vem a bradar que ele matou justamente pelas razões que a sua mente lhe imputou. E este formulário, ele se predispõe a tentar reverter um pouco desta lógica, da dificuldade da prevenção do feminicídio, ou seja, dar instrumentos mais objetivos, como a doutora Marcela colocou, né, na identificação destes fatores de risco, que possam tornar um pouco mais objetiva e menos subjetiva a atuação judicial na aplicação de uma eventual medida de proteção que for cabível. E, para exaurir a minha participação, apenas gostaria de lembrar duas questões também que não podem passar despercebidas. A primeira é a questão da violência doméstica no campo. Eu me recordo de um vídeo que eu recebi, institucional até, mas muito tocante, porque uma violência que acontece na área urbana, num condomínio, num bairro, ela é muito mais fácil de ser ouvida, de ser escutada. Agora, violência doméstica no campo, numa área rural, então nós temos realmente que criar mecanismos para estender esta proteção a esta mulher tão distante, né, do sistema de justiça no meio do campo. E também outra preocupação que deve ser, claro, é de todos, né, mas também não podemos nos esquecer ao longo desses debates, são com as vítimas muitas vezes invisíveis do fenômeno da violência doméstica, que são as crianças e os adolescentes. Até ontem, dando uma entrevista à Rádio Justiça, me perguntaram a respeito disso, né? Nós devemos ser um pouco mais proativos em relação às crianças e adolescentes. Então, nos boletins de ocorrência referentes a feminicídio, muito importante que haja informação sobre se deixou filhos, quem eram estas crianças, onde residem, para que a Justiça não fique aguardando uma eventual provocação na vara da infância de algum familiar, etc. e tal, para que nós possamos ser proativos e encaminharmos os serviços de assistência a essa residência, desde logo, onde estão essas crianças, esses adolescentes, com quem se encontram, para tentar, né, aqui nós só podemos falar de redução de danos, né, minimizar os efeitos desse ato. E, finalmente, agora, naquilo que me parece que tem alguma conexão com... Eu já estou roubando demais o tempo do palestrante, eu sou apenas um figurante aqui. Também me perguntavam ontem qual era um dos maiores avanços, né, da Lei Maria da Penha, o que eu reputava como um grande avanço, uma grande conquista da Lei Maria da Penha nesses 13 anos. Talvez eu possa dizer que a principal conquista tenha sido a conscientização para o fenômeno da violência doméstica, para que a mulher perceba que isto não deve ser algo naturalizado no seu cotidiano, né? Para que ela realmente perceba que isto é uma realidade que precisa ser enfrentada. Conscientizamos as mulheres do fenômeno, conscientizamos os atores do sistema de justiça criminal para o fenômeno da violência doméstica, porque não adianta a mulher comparecer a uma delegacia. A doutora Maggieri já reportou, uma mulher demora 8 horas, aliás, disse isto ontem na TV Justiça, demora 8 horas para registrar uma ocorrência. Já foi vitimizada esperando 8 horas e talvez, após essas 8 horas, alguém vai dizer para ela voltar para casa que isso é coisa que acontece entre marido e mulher e depois, vocês se entendam, né? Doutora Adriana já colocou que no Rio de Janeiro, também no grupo de trabalho, uma denúncia por lesão corporal leve demora 3, 4, 5 anos. Nós estamos falando de efetividade
na atuação da rede, mas e a efetividade na efetiva, com o perdão do pleonasmo, né, a atuação da justiça criminal? Não há justiça se uma denúncia demora 3, 4, 5 anos, né, para ser ofertada. Isso é um absurdo. Então, conscientização da vítima, conscientização dos atores do sistema de justiça criminal e, finalmente, agora, a responsabilidade social, a conscientização das empresas, né? Porque antes a mulher poderia ser vista como um problema na empresa, porque o ex-companheiro iria à porta causar tumulto, perturbar, praticar agressões, e a solução mais fácil talvez fosse dispensar essa mulher do trabalho. E agora não, as empresas conscientes, né, da sua responsabilidade social, até porque se podemos falar de algo que possa alimentar esta questão da violência doméstica, é a dependência econômica, né? A mulher não se liberta daquilo, afora a dependência emocional, por conta de uma dependência econômica. E na medida em que as empresas com maior responsabilidade social prestam suporte à vítima, não é? Este também é mais um ganho ao longo desses 13 anos. Então, sem mais delongas, eu passo, então, a palavra ao Dr. José Raimundo de Carvalho, professor titular da Universidade Federal do Ceará. Ele é professor também do Programa de Pós-Graduação em Economia, pesquisador e coordenador do LECO, Laboratório de Econometria e Otimização, pesquisador e coordenador também do Programa de Pesquisa de Condições Socioeconômicas e Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Seja muito bem-vindo, professor. Estamos todos aqui para aprender com o senhor. Tá, boa tarde, né? Eu acho, já cruzamos o meio-dia. Eu agradeço as palavras gentis e elogiosas do Dr. Rodrigo. Gostaria de iniciar agradecendo o convite do CNJ, muito me honra estar aqui. Na verdade, trago também um abraço singelo da própria Maria da Penha. Eu estive com ela em Fortaleza antes de vir para cá. Pediu para que eu passasse a palavra, mostrasse o que é que esse projeto significa, que é um projeto que muito honra, que coloca a Universidade Federal do Ceará junto com o Instituto Maria da Penha e com outras universidades internacionais. Gostaria de agradecer à doutora Daldice Santana pelo convite, né, como também a doutora Luciana Rocha, que foi a primeira que me abordou aqui em Brasília, eu acho que há 2 semanas atrás. Então, eu sinto-me muito honrado, com muita responsabilidade de passar a mensagem dessa pesquisa, uma pesquisa que realmente está finalmente chegando aonde ela deve chegar. Desde 2013, essa pesquisa começou de uma maneira muito singela, né? As primeiras conversas foram na sala de estar da Maria da Penha, eu conversando com a Maria da Penha, e a Maria da Penha me fez o maior desafio como pesquisador e como homem, que era exatamente, ela me fez uma pergunta simples, direta e incisiva. Isso foi em 2013, ela disse, olha, a Lei Maria da Penha está se aproximando de completar 10 anos, né? E eu gostaria de saber o que é que a universidade e o senhor poderiam fazer, porque eu acho que a lei não está tendo o devido espaço, está sendo contestada, algo que deu um trabalho gigantesco, envolveu movimentos, várias matizes ideológicas, grandes mulheres e grandes homens, e eu não estou sentindo, como a gente fala em Fortaleza, não estou sentindo firmeza, né? Vai completar 10 anos e eu disse, olha, dona Penha, é um grande desafio para a senhora me colocar. E foi uma luta duríssima, desde 2013. Né? Tudo que está ao redor desse projeto é um tema extremamente sensível, é um desafio para um homem nordestino também, estar coordenando isso. Não foi fácil para mim pessoalmente, tá certo? Foi duramente contestado por alguns movimentos mais radicais, mas a gente tem que respeitar isso. Mas sinto-me muito feliz e muito honrado por essa chance como pesquisador e como homem, né, que a Maria da Penha me deu. Então, estou aqui defendendo isso e espero sensibilizá-las e sensibilizá-los. O que eu trago aqui não é algo tão... um pouco indigesto, né, fazendo um trocadilho nessa hora aqui, mas a gente tem que falar de algo que, infelizmente, surpreendentemente, não está na agenda do Brasil. E isso é um grave equívoco, né?
É evidente, né, e é claro que pertence à seara das senhoras e dos senhores, nós sabemos e defendemos esse ponto de vista, que a violência doméstica é um gravíssimo problema de direitos humanos, certo? Não é só... O problema é que nós esquecemos de um lado, vamos dizer, também fundamental. A violência doméstica atinge de maneira extremamente deletéria a capacidade produtiva da mulher e, consequentemente, de um país. Então, todo esse discurso desenvolvimentista de vários governos, e aqui a gente tem que também deixar de lado a questão ideológica, né? Aqui é pela mulher, tá certo? É pela mulher e eu vou falar pela mulher, tá bom? Então, a gente tem que ver que praticamente todos os governos, e esse começa agora com a chance, e está nos recebendo, vale salientar. Nós já fizemos uma missão científica e fomos a 3 ministros, inclusive o doutor Moro, fomos muito bem recebidos pelo Moro, pelo doutor Mandetta e pelo ministro, e também pelo CNJ. Estamos aqui, voltaremos aqui em missões científicas, juntamente com a Penha, gostaríamos de ser recebidos pelo CNJ, temos o que falar, tá certo? E eu vou mostrar vários dados surpreendentes, várias lógicas surpreendentes que colocam claramente, e nós já calculamos, né, a perda da economia brasileira só por causa de absenteísmo motivado pela violência, só absenteísmo, ou seja, isso é uma subestimação, é de basicamente, tá certo, R$1 bilhão a gente perde no Brasil por bater em mulher, por provocar a violência doméstica. Então, nós economistas às vezes não somos bem entendidos, somos classificados como muito duros, muito ligados a números, quantidades, mas estou diante de pessoas inteligentes, mulheres e homens, nós sabemos que em muitas searas, a parte do corpo mais sensível é o bolso. Então, às vezes, você tem que convencer as pessoas mostrando o custo altíssimo que é bater mulher. Isso tem sido uma estratégia importante. Jamais nos esqueceremos do sofrimento psicológico, emocional, das vítimas, as questões de direitos humanos, mas também não podemos esquecer que bater em mulher custa muito caro em termos de subdesenvolvimento, em termos de problema, é uma questão intergeracional, mulheres que são vítimas não conseguem se desenvolver do ponto de vista econômico, isso passa para a sua prole. Então, a gente tem uma visão intercalada com o grande ativismo do Instituto Maria da Penha, com direitos humanos, mas estamos muito convictos de que, há muito tempo, aqueles que estão nessa batalha precisam ouvir a voz do impacto que essa violência tem na economia, no custo econômico e na vida econômica dessas mulheres. Então, eu vou me levantar e vou para o púlpito que eu me sinto mais à vontade, tá? Obrigado. Alô? Tá ligado aqui? Bom, vamos lá. Como qualquer pesquisador, nós somos extremamente ligados a fatos, né? Precisamos de fatos reais para basear o nosso raciocínio, a nossa análise em fatos. Sem fatos é muito difícil você construir um argumento que você consiga convencer pessoas inteligentes. Então, nós vamos começar com fatos, não há dúvidas em relação a esses números, tá certo? Vamos lá rapidamente. Nos últimos 50 anos, aumentou a participação da mulher no mercado de trabalho, isso é notório. Em 1950, a participação feminina de mulheres no Brasil era de apenas 3,6%. Praticamente, de cada 100 mulheres, só 13, 14 estavam no mercado de trabalho. E em 2018, nós chegamos a praticamente 53%. Então, eu vou começar a mostrar às senhoras e os senhores que falar do impacto da violência doméstica no mercado de trabalho é importante também pelas estatísticas e pelo tamanho do problema. Então, hoje em dia, a mulher, há muito tempo, né, está trabalhando, né, você passa de uma participação de 13% em 1950 e chega a praticamente 53%. Enquanto homens que em 1950 participavam com 81%, praticamente todos eles trabalhavam, hoje em dia caiu um pouco para 71%. Então, vocês veem claramente essa figura aqui.
A mulher são essas barras cor-de-rosa, aumentando a participação delas de maneira vertiginosa no mercado de trabalho, por questões de desenvolvimento, ganhando espaço no mercado de trabalho, legislação nova, o país se desenvolvendo. As mulheres, não é inegável. Aquela família que eu me lembro ainda, do meu avô e minha avó, e até meu pai e minha mãe querendo trabalhar, meu pai chateado, não, fica em casa, lugar de mulher em casa, né, no Nordeste. Não dá mais, não dá. Nem os machistas percebem a questão econômica, é óbvio. Você não consegue tocar uma casa, tá certo? Só uma pessoa trabalhando. Então, voltando, entretanto, apesar dessa grande participação feminina, acontece uma coisa sui generis, que é o quê? Governos e gestores, e aí eu coloco todos, públicos e privados, ainda aderem a culturas, análises e práticas com viés de gênero, prática quase sempre pró-masculina, ou seja, a favor dos homens, desconsiderando questões que afetam desproporcionalmente o mercado de trabalho das mulheres, como a violência doméstica. Ou seja, toda essa revolução da mulher trabalhando, saindo de casa, não foi acompanhada, pelo menos no Brasil, com a visão de uma política de mercado de trabalho, com a visão de política de direitos humanos, com a visão legal, com a visão judicial de saber parar e dizer, opa, a mulher agora está no mercado de trabalho. Então, será que a gente tem que continuar com aquela mesma visão do nosso país em relação ao que o mercado de trabalho é predominantemente masculino? Então, infelizmente, continuamos bastante com essa visão e não nos deparamos com a questão da violência doméstica, que é majoritariamente algo perpetrado por um homem em uma mulher e os impactos disso no mercado de trabalho. Esquecemos essa agenda. Essa agenda está praticamente anulada no Brasil, não é agora, né? Sempre o pessoal gosta de pegar o factoide, transformar em algo. Não, isso eu diria pelo menos os últimos 20 anos, 30 anos, a gente deveria ter começado já a discutir essa agenda. Então não é problema desse presidente, ou da outra, ou do outro. Toda essa sequência, e nós estamos falando aqui para as mulheres do Brasil. Já foi mencionado pela professora, a doutora, antes, e também alguns juízes, essa é a visão geral da prevalência da violência doméstica no mundo. Basicamente, 1/3 de todas as mulheres do mundo, certo, sofreram algum episódio de violência doméstica ao longo da vida. Então, isso, os senhores e as senhoras, evidentemente, são versados em prevalência de outros crimes, sabem que dificilmente você vai ter um crime, homicídio, roubo, furto, que tem uma prevalência tão alta quanto essa. A prevalência da violência doméstica é gigantesca se comparada praticamente. Estou vendo policiais também que entendem bastante disso, sabem que a prevalência da violência doméstica é muito maior, estatisticamente falando. No Brasil, nós temos basicamente 2 estudos, né? Tem esse estudo seminal, aproximadamente em 2000, realizado pelo pessoal da USP, onde eles detectaram a taxa de prevalência de violência doméstica contra as mulheres em São Paulo de 46%, ou seja, quase a metade das mulheres já sofreram um episódio de violência, e na Zona da Mata de Pernambuco, 54%. Esse estudo é muito importante, porém, já está... tempo foi feito e ele só se restringiu à cidade de São Paulo e à Zona da Mata de Pernambuco. Esses dados já são do nosso estudo, que depois eu vou falar um pouco adiante. São dados extremamente atualizados, de 2016 e 2017, calculado para todas as novas capitais do Nordeste. Esse nosso estudo ele nasceu, como esse desafio foi da Penha para mim, eu me senti muito à vontade de dizer, Dona Penha, né? Eu chamo ela de Dona Penha, não consigo chamá-la de Maria da Penha, eu digo Dona Penha com muito carinho. Eu digo, Dona Penha, fazer um estudo de violência doméstica. Né? A gente estava atrás de verba, 2014, foram 3 anos de planejamento, eu pedindo dinheiro fora do país, teve toda uma estratégia. É bom as senhoras e os senhores saberem, porque essa é a maneira que a gente encontrou de estratégia política de se fazer um projeto desse. Um tema altamente politizado, certo? Interesses gigantescos, tá certo?
populado por questões, vários estudos sem qualquer cuidado metodológico antes do nosso, então era muito difícil. Um homem coordenando um estudo desse também não foi fácil, como eu falei para vocês, então eu estava basicamente arriscando a minha reputação num campo minadíssimo que era estudar isso. Então eu disse, dona Penha, eu tenho algumas condições, a minha experiência, há mais de 15 anos eu trabalho com segurança, apesar da minha área ser economia, desde o meu PhD nos Estados Unidos eu trabalhei na polícia americana, voltei aqui, trabalhei 5 anos como analista criminal na Secretaria de Segurança Pública, então eu tinha muita vivência em dados e tal, e veio esse desafio. Eu disse a ela, primeira coisa, dona Penha, ninguém aceita dinheiro de nenhum governador ou secretário estadual. Nós vamos buscar dinheiro federal e com muito cuidado, ou melhor ainda, do exterior. Queremos ser o máximo possível livre de qualquer pressão. Tá certo? Segundo, não vai ser fácil. Vão querer detonar e a senhora tem que me dar apoio. Então, eu obtive tudo. Apoio, compreensão. Tá certo? Realmente a dona Penha se mostrou uma mulher assim, de uma coragem que eu não tinha encontrado em nenhum cabra macho lá no Ceará. Uma mulher retada mesmo, corajosa. E ela apostou e nós apostamos. Então, o que é que a gente tem? Vamos dar uma visão. Temos aqueles dados do pessoal da USP há 10 anos atrás, temos agora. Em alguns estados nós tivemos alguma melhoria. Mas você pega estados, por exemplo, como Bahia, em Salvador, onde em 2016 nós continuamos com 32% de prevalência e em 2017 piorou 42%. Eu não estou aqui para discutir, para colocar, não é o meu tema. Eu quero mostrar apenas às senhoras e senhores que continuamos com graves problemas, a prevalência ainda é alta. Quero preparar o terreno para a economia. Então aí vai começar um pouco a economia. Vocês devem estar pensando, o que é que tem a ver a economia com o mercado de trabalho? Como é que vocês encontraram esse canal? Então é muito importante que a gente olhe esse gráfico e veja algo muito importante. Eu vou sair um pouco. Eu acho que vocês conseguem ouvir sem microfone, né? Eu falo muito alto. Para a gente entender, e eu chegar aqui para as senhoras e senhores dizer que o mercado de trabalho e violência doméstica tem uma relação, a primeira coisa que eu gostaria de alertar é que essa relação é simultânea. Tanto que acontece no mercado de trabalho tem impacto na violência doméstica, nós vimos o pessoal que está avaliando o risco, colocou, por exemplo, o desemprego como uma variável importantíssima, como também vice-versa, o que acontece em termos de violência impacta no mercado de trabalho. Então, por exemplo, se a gente começar aqui do quadro amarelo escuro na esquerda, se você tem violência doméstica, nós vamos provocar sequelas físicas, danos psicológicos, depressão e, inclusive, a violência patrimonial. Isso rebate o quê? No mercado de trabalho, eu vou mostrar para vocês, a produtividade da mulher cai, a capacidade decisória da mulher cai, a mulher estressada, tudo isso, o que é que o nosso empresário, infelizmente, diz brasileiro. E aqui eu estou falando só empresário nordestino não, de São Paulo, Rio Grande do Sul, a mulher está com TPM. É isso, eles jogam toda essa complexidade dentro dessa caixa, a mulher estressada. Aquela mulher não dá para trabalhar aqui, ela está com TPM constantemente. Então, uma complexidade científica grande é jogada dentro dessa caixa. Então, a mulher, o agressor simplesmente detona o que a gente em economia chama de capital humano dela, ela fica sem condições de trabalhar, produtividade baixa, capacidade decisória baixa. Isso impacta no mercado de trabalho. Tendo um mau desempenho no mercado de trabalho, ela vai ter, passando para cima, ganho salarial, empoderamento dela vai diminuir e aquilo rebate de novo. Ela chega em casa e fica aquele ciclo. Então, o mercado de trabalho e violência doméstica estão intrinsecamente ligados por esse processo de que um afeta o outro. E aqui eu vou ser mais detalhista ainda. A violência doméstica, ela tem basicamente 2 canais, né, que afetam o desempenho no mercado de trabalho. O primeiro são as questões de curto prazo e o outro de longo prazo. Se você tem violência doméstica no lar, e aí lembrem-se, né, o conceito moderno trazido pela Lei Maria da Penha, nós temos 5 tipos de violência, que é outra coisa também que a nossa pesquisa notou, infelizmente, por uma falta de uma visão de uma política, a mulher brasileira padrão, só 85% dela identifica a violência somente com violência física, o que não é uma verdade.
Na verdade, às vezes a violência psicológica, emocional, sexual é muito pior do que a violência física. Então, o que é que nós temos? No curto prazo, o cidadão bate na mulher, o cidadão pressiona psicologicamente, ameaça os filhos, ameaça a mulher, ameaça os familiares. Isso causa sequelas físicas, nós estamos medindo tudo isso, que foi quebrado, braço, costela, luxação, hospitalização, está tudo no nosso... A nossa base de dados, já dizendo para as senhoras e senhores que tenham interesse, nós estamos seguindo desde 2016 mais de 10 mil mulheres com entrevistas anuais. Então, uma base de dados super detalhada, gigantesca. Inclusive, eu ouvi falar de medida protetiva, nós temos uma seção totalmente dedicada às medidas protetivas. Certo? Em 2019, agora, nós começamos a terceira onda em Fortaleza e vamos coletar dados desde o Rio Grande do Sul a Pará. Então, é a maior e melhor base de dados para se estudar a violência doméstica, sob qualquer ângulo, tá certo? Psicologia, criminologia, antropologia, sociologia, economia, etc. Então, no curto prazo, sequela física, sexual, psicológica, estresse e depressão. O que ocorre? Absenteísmo, a produtividade da mulher baixa, capacidade laborativa transitória baixa, problemas de empregabilidade. Isso causa o quê? Ela vai ter uma dinâmica de emprego e desemprego pior, fica intercalando grandes períodos de desemprego com curtos períodos de emprego. Então, aquilo ali vai o quê? Vai simplesmente acabar, a carteira de trabalho dela vai ficando toda manchada. E aquilo é um processo que retroalimenta. Ela apanha, tenta desesperadamente ter uma boa performance no mercado de trabalho, mas aquilo não deixa. E à medida que o tempo passa, a carteira de trabalho começa a sinalizar que ela é uma má profissional, porque o empregador vai olhar simplesmente aquilo, grandes períodos de desemprego seguidos de curtíssimos períodos de emprego. Ele não vai perguntar se a senhora é ou não vítima de violência doméstica. Ele vai dizer que ela é uma péssima trabalhadora e ela vai ter mais dificuldade em encontrar trabalho. Nada disso está sendo discutido no Brasil. Essa é a verdade. Você pode até dizer, eu vi assim, eu me lembro, o senhor tem razão. Sim, mas o que é que nós temos de política pública, de intervenção na área de mercado de trabalho, de justiça, de legislação, etc., para combater essa complexidade. Isso, quando começa a continuar, ou seja, no longo prazo, as sequelas físicas, sexuais e psicológicas se tornam permanentes, não mais transitórias, estresse pós-traumático, problema na reputação dela, capital humano, salário, promoção ela não consegue obter, ela começa a outro link que eu falei com o ministro de Desenvolvimento Social e a gente está tentando investigar isso. Eu tenho certeza absoluta, o Brasil é um campeão de acidentes do trabalho no mundo, um dos campeões. Pouquíssima gente já se perguntou se essa gigantesca cifra de acidentes de trabalho provavelmente não é causado, infelizmente, por mulheres que estão indo trabalhar sem condições. Nós sabemos, certo, que várias mulheres, mesmo vitimizadas, vão trabalhar no outro dia, porque é o jeito, mas só Deus sabe como é que elas conseguem trabalhar naquele dia, numa linha de montagem, muito provavelmente, infelizmente, provocando alguns acidentes para elas mesmas. Então, eu estou mostrando para as senhoras e senhores a complexidade do fenômeno. Eu vou chegar agora a cifras, números que a pesquisa coletou, para vocês verem o perverso impacto da violência doméstica no mercado de trabalho, da mulher. Vou ficar por aqui desde o que é melhor. Rapidamente, a pesquisa, eu já falei, a PCS-VDF Mulher, a pesquisa de condições socioeconômicas e violência doméstica e familiar contra a mulher. A motivação dela é a necessidade de compreender as relações entre as políticas de melhorias sociais no país, Bolsa Famílias, programas de microcrédito, Lei Maria da Penha e a questão da violência doméstica. Nós tivemos grandes mudanças e estamos tendo grandes mudanças. O problema é que nós não estamos sabendo direito o impacto disso na mulher, na violência da mulher. Está sendo bom para a mulher? Até que ponto está sendo bom para a mulher? O programa de microcrédito é bom para a mulher? De que forma ele deve ser feito para realmente não aumentar a violência? Alguns programas de microcrédito na Índia, Paquistão, África do Sul, mal desenhados, é colocado dentro do domicílio, aumenta a violência doméstica, tá certo? Então a gente tem que começar, a Lei Maria da Penha, nós tivemos vários ataques da lei, é uma lei super complexa, super completa, realmente é a terceira melhor lei do mundo, ela tem vários mecanismos que vão além de uma peça apenas de lei, ela é muito mais do que isso, como foi ressaltado pelos próprios senhores e senhoras aqui do CNJ, bastante conhecedores disso.
É uma peça que está embutida, na verdade, uma política complexa de prevenção, de desenvolvimento da mulher e etc, etc. Então é muito mais do que isso. Eu fico até bastante feliz que vejo pessoas da área jurídica que realmente entendem essa complexidade e quando estão lá para decidir algo, estão levando em consideração essa complexidade da lei. Realmente a Lei Maria da Penha é muito mais, e eu não falo isso querendo depreciar a visão jurídica, não, eu faço isso engrandecendo, porque eu sei que no desenvolvimento da lei nós tivemos participação de grandes pessoas conhecedoras de lei. Então, nós devemos ter realmente orgulho dessa lei, nós devemos conhecê-la muito mais. Então, vamos partir aqui. São 3 grandes instituições, gostaria de dizer para os senhores, a minha experiência, antes de conhecer o Instituto Maria da Penha, era de um homem que tinha um grande preconceito pelo terceiro setor, confesso a minha ignorância, tá certo? Mas fiquei chocado no bom sentido quando conheci e comecei a ver que existem ONGs sérias e bem intencionadas, né? Realmente. E tive que descer do nosso pedestal, às vezes, de pesquisador, e achar que um professor universitário não deve ouvir uma ONG. Foi um ledo engano meu, por ignorância que, graças a Deus, eu venho tratando junto com a Maria da Penha. Então, realmente, elas são parceiras. Parceiras no sentido mesmo da palavra. O senhor mencionou que a gente deve olhar outros tipos de vítimas. A Penha, eu me lembro como se fosse hoje, ela brigou, não que ela não ia brigar, muito menos comigo, mas ela, na primeira reunião, me sugeriu: professor, eu queria que o senhor conseguisse enumerar os órfãos da violência. Eu fiquei calado, eu digo: poxa, o que é a Penha? Eu não tenho nada a ver, eu acho que ela não está falando coisa com coisa, mas como é a Maria da Penha, eu vou ficar na minha. E aí, na segunda reunião comigo: professor, o senhor botou uma questão para a gente mapear os órfãos da violência. Aí eu disse: mano, dona Penha, por que isso? Aí ela me deu uma aula, disse: olha, esse pessoal simplesmente, ninguém sabe nada. O governo brasileiro, todos os governos brasileiros, se eu perguntar numa entrevista, quantos órfãos da violência doméstica nós temos no Brasil? Não, ninguém vai me dizer. Então a preocupação dela é de quem trabalha. Eu, na minha torre de marfim, nos meus números, tive que descer e dizer: a senhora tem razão, se eu quero fazer ciência que não seja ciência de prateleira, né, que ela gostou dessa minha expressão, que é aquela que a gente gasta dinheiro público e depois faz uma tese de 300 páginas e bola na prateleira. Se eu quero fazer ciência para mudar a realidade da mulher, eu tenho que ouvir a Penha e tenho que dizer: tem razão. Então, essa pesquisa não tem o Instituto Maria da Penha, nem a Maria da Penha, como grife. No início que eu comecei a trabalhar com a Penha, eu me entristeci porque várias situações que ela ia, claramente a instituição, as pessoas queriam tratá-la como uma grife apenas. Contrariamente aos senhores e às senhoras aqui e outras situações extremamente sérias, onde a tratam realmente como uma pessoa que viveu e que tem muito conhecimento. Mas há essa dicotomia, então isso também me engrandeceu, me fez entender mais esse projeto. Bom, como eu falei para os senhores, eu tive que vender a nossa ideia com a Penha fora do Brasil. Aí vocês dizem: mas por quê? Eu sou nordestino, eu sei que é complicado uma ideia tão provocativa como essa, como fazer um grande projeto desse. Eu chegar em universidades, com todo o respeito, eu ia demorar talvez 10 anos para reconhecer o nosso projeto, e eu fui na Europa, nos Estados Unidos, reconhecer o mais rápido. Então eu preferi construir a reputação lá fora e voltar para o Brasil. Tornou tudo muito mais fácil. Então, é assim no Brasil. Nós homens também, dependendo de onde se nasce ou não, nós temos a nossa história e nossas lutas, né? Como as mulheres têm, os homens têm, etc. Então, não é fácil. Então, eu quero mostrar para vocês que esse projeto é muito mais do que um projeto científico, com toda a metodologia, com todo o rigor metodológico. Ele traz algo que eu nunca tinha sentido antes, que é a força do ativismo de uma mulher como a Maria da Penha. E para fazer isso, tem que fazer certo. E para fazer isso, tem que arriscar. E para fazer isso, tem que quebrar os nossos próprios paradigmas nacionais, de discriminação, de estereótipos. Então, foi por isso que eu comecei por fora, e de lá foi tão mais fácil, porque, infelizmente, nós como os brasileiros, às vezes chegam pessoas da Europa, pesquisadores com grandes nomes, às vezes nem são tão diferentes quanto os brasileiros ou as brasileiras, mas como vem de fora, a gente
recebe com muito mais carinho. Então, como eu já conheço esses meandros, foi uma estratégia. Nós também não somos tolos, nós conhecemos a realidade e temos que jogar com a realidade, já que o bem comum é que esse projeto realmente vingasse. O IARC é um Instituto de Altos Estudos da França, em Toulouse, é um dos grandes centros mundiais de multidisciplinaridade, a doutora Luciana falou. Eu coordeno mais de 15 pesquisadores na Europa e nos Estados Unidos dentro desse projeto, homens e mulheres, da área de antropologia, saúde pública, sociologia, psicologia, todos são multidisciplinariedade, com foco na mulher, com foco em virar política e intervenção. Né? Nós estamos agora, eu disse, Penha, a visão que eu tenho, dona Penha, é que muitas das demandas do movimento feminista, do movimento de mulheres, independente da matiz ideológica, quando chegam nos grandes fóruns e querem fazer reivindicação, fica muito mais um grito, grita, não sei o que lá, e na hora o pessoal pede, pois me mostre fatos, me mostre ciência, me mostre um trabalho bem feito. É aí que vocês morrem, aí é que para a coisa. Não adianta só gritar, não adianta jogar tinta. Tem que chegar nesses órgãos com ciência e números. E ela absorveu, e é isso que a gente está fazendo. Claro que eu levei as bordoadas de lá, né? Você tem que entender o que é ser mulher e tal. Claro, eu estou começando a entender, né? Não é fácil, né? É gratificante, mas o que eu faço é entender e saber que a minha ciência tem que chegar junto e encontrar isso. Uma coisa é ser professor de universidade federal, ganhar um salário, ficar encastelado. Outra coisa é você lidar com o ativismo, o bom ativismo, e querer fazer com que o seu projeto chegue na ponta. E graças a Deus a gente está conseguindo. Eu vou pular alguns detalhes. Eu queria só saber, eu fiquei um pouco entusiasmado e perdi o controle do tempo. Não é do meu feitio. Quantos minutos eu tenho? Eu tenho meia hora ainda ou 20 minutos? É porque eu vou chegar na parte melhor agora, que vocês vão ver. Desculpe, eu tive que falar isso tudo, a história desse projeto, porque realmente ele é tudo menos apenas um projeto científico. Tem muito mais, tá, do que isso. Muito mais luta e muito... Então vamos lá. Vamos começar a fatos, né, inegáveis. Né? Isso aqui eu já apresentei em várias universidades europeias, americanas, canadenses, Banco Mundial. Então as pessoas já fomos... batismo de fogo. Vamos ver algumas coisas interessantes. Proporção de mulheres que dizem, tá certo, que a violência doméstica impactou no seu mercado, no seu trabalho. Questionamento direto. Em Teresina, praticamente 50% das mulheres que foram vítimas de violência doméstica disseram que aquela violência foi tão forte, chegou a impactar no seu mercado de trabalho. Então, essa é a primeira coisa, se você quer discutir impacto de violência doméstica no mercado de trabalho, você faz a primeira questão bem simples e despretensiosa. Olha, a senhora foi vítima. Essa violência doméstica foi forte o bastante para lhe atrapalhar? Então, você pega que metade quase das piauienses disseram que sim. Aracaju um pouco menos e você vai aí. Surpreendentemente, São Luís, e aí eu já jogo para os senhores e senhoras, São Luís tem sido uma grata surpresa para a gente em tudo. A violência doméstica é das menores do Nordeste, está entendendo? Tudo é melhor, ainda que tem muita violência doméstica. E as surpresas negativas, né, para a gente foram o meu estado. Eu tenho sido uma voz única dentro do meu estado, me batendo contra a política lá do meu estado. Tá certo? Nós nos tornamos, em 2018, campeões mundiais de assassinato de jovens mulheres do mundo, campeões mundiais, tá certo? Isso não... Aí eu, com toda a discussão, convenci a Maria da Penha com toda a coragem, nós inauguramos um boletim trimestral de conjuntura da violência doméstica no Ceará. E saímos publicando todas as estatísticas, tá certo? Simplesmente vedaram tudo, não se fala mais de violência no Ceará. É difícil. Mas vamos lá, aqui não é para a gente falar. Vamos continuar aqui. Algumas questões interessantes. Violência doméstica, estado emocional, concentração e capacidade decisória. São todas características características que vão fazer com que você trabalhe melhor. Na coluna da esquerda são aquelas mulheres que não sofreram violência. E na direita, as que sofreram. Frequentemente consegue se concentrar
certo? A que não sofreu, 65% dizem que sim. As que sofreram têm uma queda, só 51% se concentram. Então, a gente começa a ver uma relação entre violência doméstica e capacidade de concentração. Ora, se você não se concentra bem, em vários tipos de trabalho, você não vai executá-lo bem. E aí a gente continua com várias dimensões. Consegue dormir bem? Quem não sofre, praticamente 70% consegue dormir bem. Mas quem sofre, só 56%. Ora, se você não dorme bem, é óbvio que você não vai estar bem no outro dia. É evidente que aquilo vai impactar em qualquer atividade, especialmente trabalho. E aí vai, consegue tomar decisões? 74% dizem que sim, quando não sofre. Quando você vai para sofrer, os 58%. Então, tudo isso começa a nos dar subsídios científicos mostrando. Concentração cai, poder decisório cai, estresse aumenta, felicidade cai. Tudo isso que alimenta qualquer um, homem ou mulher, a executar um trabalho melhor. Eu vou pular isso aqui um pouco, mas talvez seja interessante. Vamos lá. Tempo médio no atual emprego por situação de violência doméstica. Na esquerda, vamos nos concentrar só embaixo e não sofreu violência. Quem não sofreu violência em Aracaju tem um tempo médio de emprego de quase 80 meses. Já quem sofreu violência em Aracaju tem um tempo médio apenas de 63 meses. Se você comparar praticamente todos os estados, aquelas mulheres que não sofreram com as que sofreram têm um tempo médio de emprego menor. Elas ficam empregadas menos tempo. Então, vocês estão começando a ver estresse, capacidade decisória menor, fica no emprego menos tempo. Vamos continuar. Eu vou pular aqui um pouco de desemprego, porque senão o que é interessante é isso aqui. Vamos logo o que está na mídia. Professor, a gente ouve sempre falar que há discriminação no salário. As mulheres ganham, né, menos do que o homem. O senhor está aí com a bandeira de violência doméstica no mercado de trabalho. Há alguma ligação? Sim. Nós fizemos análise rigorosa com nossos dados e mostramos que as mulheres que não sofrem violência, em média, ganham cerca de R$ 9,00 por hora. E as que sofrem violência, R$ 8,00. Isso não parece muito, mas é mais uma mordida contra a mulher, dessa vez a mulher que sofre violência doméstica. Então, nós mostramos também lá que mulheres que sofrem violência doméstica ganham ainda menos. Então, presta atenção, vocês já sabem que mulheres ganham menos do que os homens. E eu estou começando a mostrar, nós mostramos, que mulheres que sofrem violência doméstica ganham menos do que mulheres que não sofrem. Quando vocês começarem a comparar mulheres que sofrem violência doméstica com homens, aí é que a diferença aumenta. E daqui a pouco eu vou praticar a famosa interseccionalidade. Eu vou mostrar quão horrível é uma mulher ser vítima de violência doméstica e ela ser negra. Aí você vai ver. Fato que ninguém está... que é uma discussão que deve ser colocada, a interseccionalidade, juntando vitimização de violência e a questão étnica-racial. Mas vamos continuar. E está aí. Desde cima, eu tenho, em média, quanto é que uma negra com violência negra que foi vítima de violência doméstica. Ela ganha cerca de R$ 7,74 por hora no Brasil. Uma negra que não sofre violência ganha cerca de 8,16 no Brasil. Uma branca com violência ganha 9,79. Isso é acachapante. Olha só que coisa, olha o que a gente está mostrando para o Brasil pela primeira vez. Nós estamos mostrando que a interseção entre violência doméstica e raça é cruel. A mulher branca, mesmo vítima de violência, ganha mais do que a mulher negra que não sofre violência. E no topo disso aí está a mulher branca que não sofre violência, que ganha 11,42. Quando você compara a branca sem violência com a negra com violência, a discrepância é de 30% a 40%, diferença de salarial. Então, se você quer discutir seriamente violência doméstica e mercado de trabalho, que é o que a gente está querendo, você tem que levar em consideração a famosa interseccionalidade. Você tem que discutir violência doméstica e etnia racial. As negras vítimas de violência doméstica são muito mais penalizadas do que as brancas. Então, isso não é discurso de mimimi e de pena, não. É fato, é ciência, é realidade. Está entendendo? Aqui eu não estou querendo sabotar nenhum governo, não. Eu estou querendo ajudar a
as mulheres. E você só começa a ajudar as mulheres se você tiver coragem, tá certo, de mostrar os dados como eles são, sem nenhum financiamento de nenhum governador do Estado ou secretário de Estado. Não estou dizendo que são pessoas, em princípio, que não têm um princípio. Estou dizendo que a melhor maneira de você começar um projeto desse é estar livre para dizer o que os dados dizem. Tá certo? Nós mapeamos também o quê? As ocupações que sofrem mais violência doméstica. Na maioria das vezes, são ocupações de mulheres que lidam com o público. Isso é importantíssimo para o setor privado. A campeã, trabalhadoras no serviço de embelezamento e cuidados pessoais. Exemplo, cabeleireira, cuidadora de idosos, auxiliar de lavanderia. Essas mulheres são as que mais sofrem, que estão nessas ocupações. Então, a gente tem um verdadeiro mapa para analisar isso aí. Tá bom? Vou prosseguir. A violência doméstica e absenteísmo. Eu estou já chegando no final. Nós constatamos que 47% das vítimas de violência doméstica faltam ao trabalho de 1 a 3 dias. 22% de 4 a 7 dias e aí vai. Ou seja, violência doméstica, no mínimo, tem um fator bem objetivo. Ela causa falta ao trabalho. Porque é interessante quando você começa a argumentar, sempre aquelas pessoas que são do contra vão dizer: ah, mas você está falando uma coisa, cadê os dados? São dados coletados com rigor. Você não sabe o trabalho que dá fazer uma pesquisa dessa. 10 mil lares. Para cada estado que a gente vai, a gente tem que treinar 30 mulheres, 40 horas de treinamento. Instituto Maria da Penha dá 20 horas, a empresa de cerveja dá 20 horas. Você não pode, só pode ser mulher para entrevistar a mulher. Né? Eu já sugiro, inclusive, que o protocolo que eu ouvi aqui, ainda que muito rápido, e ainda que eu esteja, vamos dizer assim, entrando numa seara que não é o meu domínio, que seja bastante pensado para vocês quem é que pode coletar os dados de risco sobre mulher. Uma coisa é uma mulher, principalmente uma mulher que acabou de sofrer uma violência, ela falar com um homem. É bem diferente do que ela falar com a mulher. Então, eu gostaria que vocês pensassem de maneira cuidadosa, e eu já também deixo os parabéns por todo esse projeto de avaliação de risco de vocês, é fantástico. Mas só que eu me lembrei agora, isso é importante vocês pensarem. Bom, o custo da violência doméstica. A gente precisava do número. Eu disse: Penha, vamos calcular isso cientificamente. Ora, a metodologia não tem nada de surpreendente. Claro que também é fácil. É muito simples. Nós queríamos botar um número verdadeiro, quanto é que custa a violência doméstica. Calcular o custo da violência doméstica é algo que você passa anos estudando. O que nós fizemos foi o que era possível fazer utilizando a verdade. Era o quê? A gente pode fazer mais, mas nesse momento nós dissemos o seguinte: eu consigo associar a violência doméstica àquele absenteísmo. Então, eu vou calcular um custo da violência doméstica no absenteísmo. Eu, de propósito, chamei uma subestimação. Eu sei que é mais do que eu calculei. Porque eu só estou calculando o custo da violência doméstica, ela é tão forte que a mulher sequer vai trabalhar. Mas tem vários casos onde a mulher está com luxação, com olho roxo, sem capacidade decisória, estressada, e vai trabalhar assim mesmo. E é claro que a produtividade dela vai ser baixa naquele dia. Bom, fazendo essa simples conta, nós chegamos a 975 milhões que no Brasil perde por ano. Quase 1 bi só com o absenteísmo. Então, se você não acredita na definição, na dimensão de direitos humanos da mulher, pois seja pelo menos a sua ética, se a sua ética é apenas a ética financeira, acredite em empresário, gestor, secretário, ministro, movimento social também, é importante, às vezes os movimentos sociais não dão valor, números, não, peraí, meu amigo, o mundo civilizado, você tem que convencer dessa maneira. Certo? Então, o impacto é quase 1 bilhão só de absenteísmo no Brasil. Pelo amor de Deus, como é que a gente pode falar em desenvolvimento econômico? Tá certo? Novamente, todos os governos, tá? Para não me interpretar mal. Como é que a gente pode falar de desenvolvimento econômico, de melhoria da produtividade industrial, de inserção competitiva do Brasil como econômico? Nós perdemos 1 bilhão batendo nas nossas mulheres. Se você não quer mudar a situação da mulher porque você não acredita nos direitos humanos, então mude pelo menos na ética financeira. Tá? Então vamos lá. Considerações finais, tá? Já estou encerrando. A violência doméstica, além de ser um problema grave de violação e negação de direitos humanos fundamentais de saúde pública, produz impactos negativos na capacidade dessas vítimas atuarem de maneira produtiva e plena no mercado de trabalho. Não há dúvida nenhuma.
não há dúvida nenhuma, o Brasil ficará muito mais produtivo, muito mais eficiente, muito mais feliz, se nós tivermos uma agenda de pesquisa, uma agenda de intervenções com o foco de violência doméstica e mercado de trabalho. Ser vítima de violência doméstica no Brasil impacta negativamente em várias dimensões relacionadas à capacidade laboral e produtividade, como autonomia, capacidade decisória, nível de estresse, entre outras. Além disso, a violência doméstica produz uma maior instabilidade no mercado de trabalho e impactos consideráveis na produtividade e no salário. Tudo isso custa muito caro, certo? Não somente para as mulheres vítimas, mas para a economia do país, com reflexo tanto no setor público e privado. Novamente é o bordão. Meu amigo, bater em mulher custa caro, muito caro. É uma estupidez do ponto de vista de direitos humanos e também do ponto de vista de economia e desenvolvimento econômico. Acredite comigo. Certo? A violência doméstica funciona como um verdadeiro choque negativo para as vítimas, seus familiares e seus empregadores. Ou seja, os próprios empregadores perdem bastante a produtividade. Nos Estados Unidos e na Europa, as grandes empresas de verdade têm verdadeiros setores de RH focados em identificar rapidamente se a sua empregada, a pessoa que trabalha lá, está tendo princípios, sinais de violência, eles já agem. Eles são capazes, inclusive, de pagar a mudança da mulher para outra filial em outro estado. Aqui não. Em média, não querendo tornar todos os empresários diabólicos no Brasil, que não são, a mulher começou a apresentar problema de relacionamento, TPM, bota a mulher para fora, essa mulher não dá para trabalhar com a gente, não. Tá certo? É, via de regra, a política de RH que o Brasil tem. Apesar das evidências, né, fechando agora, o tema não se encontra na agenda política e nem desperta o devido interesse científico e de gestão pública. É urgente a necessidade de agirmos. Eu quero agradecer Clara Penha. Né? Essa frase da Penha tem mudado muitos homens, né? Só os de verdade. Né? Principalmente no Nordeste, nós temos e somos, né, um estereótipo machista, patriarcal muito forte. Né? Eu acho que o Nordeste tem outras coisas interessantes, mas infelizmente tem isso. E tem sido uma inspiração para alguns homens no Nordeste. Né? Ou seja, é só o homem de verdade que se preocupa com isso. Né? Realmente ser homem é isso. Então eu agradeço a Penha, né, o aniversário dela. Eu acho que a Penha me despertou, me tirou dessa vibe só de fazer ciência para as instituições de financiamento, e eu faço agora ciência praticamente para as mulheres. Né? E agradecer ao CNJ, meu muito obrigado. Como sempre, eu dedico tudo que eu venho fazendo nos últimos 3 anos às 2 mulheres da minha vida, que são as minhas filhas, a Sofia e a Cília. Obrigado. Pela hora, o Rodrigo tinha um compromisso e eu acabei encerrando a palestra. E eu não quis reduzir o horário, o tempo da palestra, já na expectativa e expectativa que se realizou de uma boa palestra, de um bom conhecedor, pelo diálogo que a gente teve, e a gente precisa ter essa percepção. A gente tem, às vezes eu tenho a sensação, porque eu cuido dessa pauta há um certo tempo, de que é uma coisa assim, mulher, na realidade, é de todos nós, né? E aí, quando tem uma resistência muito grande, ou torce o nariz para isso, eu falo, você é filho de chocadeira ou de mulher? Então, é basicamente isso. E, sob o ponto de vista de um país, e nós temos aqui 2 pessoas representando a Embaixada da Austrália, que para nós é uma referência, que é o país que, há 2 anos consecutivos, é o mais seguro do mundo para a mulher. E lá tem essa perspectiva de trabalho. Se é força de trabalho, eu não posso desconsiderar e nem minimizar, dizer que é mimimi de mulher, a questão da violência. Então, professor, eu agradeço muito. Será sempre bem-vinda. Maria da Penha, espero que venha antes de eu sair, será uma honra para mim. E será muito bem recebida. A gente não a incomoda para não parecer grife, mas a gente honra a sua luta. Tá bom? Muito obrigada. A nossa homenagem para ela.